Olá, meus tesourinhos, nós vimos na aula passada a parte teórica. A gente agora vai fazer os exercícios referente às partes da pirâmide, quais são as partes da pirâmide que vocês viram na aula passada, o cunho esférico e o fuso esférico. Então vamos lá. Primeira questão, ele quer que você calcule a área do fuso esférico. Então, para calcular a área do fuso esférico, você deve lembrar o quê? O que é que você precisa para calcular a área do fuso esférico? Você vai precisar do raio e do ângulo do corte. Então, vocês estão percebendo na figura, que está bem visível as duas coisas que nós precisamos. Então, nós precisamos de quê? Do raio, e aí nós percebemos que o raio é 10 centímetros, e nós precisamos do ângulo do corte, e aí o ângulo do corte é 45 graus. E observe que o fuso esférico é somente essa parte verde da esfera. Tá? Então, vamos resolver. Então, pela figura, nós temos o quê? Visualmente, nós vimos que o raio é 10 centímetros, e o ângulo do corte vai ser 45 graus. Daí nós vamos fazer o quê? Nós vamos, como tem duas fórmulas, a fórmula para graus e a fórmula para radianos, e o ângulo está em graus, nós vamos utilizar a fórmula em graus. Qual é a fórmula em graus? A área do fuso vai ser quem? Π r ao quadrado vezes o ângulo do corte dividido por 90. Então o que eu vou fazer? Onde tiver R, eu vou colocar 10. E onde tiver alfa, que é o ângulo do corte, eu vou colocar 45 e vamos fazer a conta. Então vai ser π vezes o raio ao quadrado. Quem é o raio? 10. 10 ao quadrado vezes alfa. Quem é alfa? 45 sobre 90. Então vai ser π vezes 10 ao quadrado é 100 vezes 45 sobre 90. Então, em cima vai ser π vezes 100, 100π. 100π vezes 45 vai ser 4.500π sobre 90. E aí, 4.500 sobre 90 vai dar exatamente 50π centímetros quadrados. Então, essa é a questão. Ele quer a área do fuso, então a área do fuso vai ser quem? 50π centímetros quadrados. Então vamos para a segunda questão. Então a segunda questão ele quer que você calcule o volume e a área da cunha esférica representada por a figura. Então, lembrando que a cunha esférica vai ser a parte de fora, a parte verdinha clara, e as duas partes de dentro que está representado por a região mais verde escuro. Lembrando o seguinte, que para você calcular tanto o volume quanto a área, você vai precisar de quê? Você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar do raio e do ângulo do corte. No caso aí, quem é o raio? 12 centímetros. E quem é o ângulo do corte? Vai ser π sobre 3 radianos. Então, o ângulo está em radianos, nós vamos utilizar a fórmula de radianos. Então, nós vamos calcular o volume. Então, calculando o volume, para calcular o volume, eu vou precisar de quem? Vou precisar do raio e do ângulo. Então, o raio vai ser 12, o ângulo vai ser π sobre 3 radianos. E a fórmula, nós vamos utilizar a fórmula que o alfa está em radianos. Então, a fórmula que o alfa está em radianos é quem? 2πr ao cubo vezes alfa sobre 3. Lembrando que alfa é o ângulo do corte e R é o raio. Então, substituindo, eu vou ter quem? 2, que é o da fórmula, vezes o raio. Quem é o raio? 12 ao cubo, vezes alfa. Quem é alfa? É o ângulo do corte, π sobre 3. Isso tudo dividido para 3. O 3 também é da fórmula. Então, vai ser 12 vezes 12 ao cubo é 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12 vai dar 1.728 vezes π sobre 3. Então, vai ser 2 vezes 1.728 vai dar 3.456 vezes π, vai dar 3.456 π sobre 3. Isso tudo dividido para 3. Agora nós temos o que? Nós temos uma divisão de fração. Pega a primeira, multiplica por o inverso da segunda. Então vai ser 3.456
456π sobre 3, vezes o inverso de 3 é 1/3. Então vai ser 3.456π vezes 1 vai dar 3.456π, sobre 3 vezes 3 vai dar 9. E aí 3.456π sobre 9 vai dar 384π centímetros cúbicos, porque aí é volume. Então nós já calculamos o volume da cunha, agora nós vamos calcular a área da cunha. Então vamos calcular a área. Então observe o seguinte, observe que a área da cunha esférica é a soma do fuso esférico mais a área do círculo de raio R, porque eu vou ficar com, na lateral, vou ficar com 2 semicírculos, e aí quando eu juntar os 2 semicírculos eu vou formar um círculo total, ok? Então primeiro nós vamos calcular a área do fuso, e a área do fuso está em radianos dessa vez, nós vamos utilizar a fórmula de radianos. Então, para mim calcular a área do fuso, eu vou precisar de quê? Sempre eu vou precisar do raio e do ângulo do corte. Então o raio é 12, o ângulo do corte é π sobre 3 radianos. Então vamos utilizar a fórmula em radianos. Qual é a fórmula em radianos? A fórmula do fuso em radianos vai ser quem? 2 vezes r ao quadrado vezes o ângulo do corte. Então vamos substituir, onde tiver r nós vamos colocar 12, e onde tiver alfa nós vamos colocar π sobre 3, então vai ficar 2 vezes r ao quadrado, então 12 ao quadrado, vezes π sobre 3. Então vai ser 2, que é o da fórmula, vezes 12 ao quadrado, 144, vezes π sobre 3. Então, vamos multiplicar todo mundo que está em cima, todo mundo que está embaixo. Então, vai ser 2 vezes 144, 288. 288 vezes π, vai dar 288π, sobre o 2 não tem número embaixo, é 1. 144 não tem número embaixo, é 1. E o outro que está embaixo é o 3. Então, vai ser 1 vezes 3, vai dar 3. Então, 288π sobre 3 vai dar exatamente 96π centímetros quadrados. Bom, calculamos a área do fuso. Agora nós vamos calcular a área do círculo. Então, a área do círculo de raio R, nós temos o seguinte. Lembra da área do círculo? Quem é a área do círculo? É πr ao quadrado. Então, para mim calcular a área do círculo, eu vou precisar só do raio. E aí o raio vai ser quanto? Vai ser 12. Então, a área do círculo vai ser quem? π r ao quadrado. Então, π vezes 12 ao quadrado. Então, a área do círculo vai ser 12 ao quadrado, 144. 144 vezes π vai dar 144π. Agora, nós vamos calcular a área da cunha. Então, para mim calcular a área da cunha, vai ser quem? A área da cunha vai ser a área do fuso mais a área do círculo. Então, quem é a área do fuso? 96π. Mais quem é a área do círculo? 144π. Então, somando 96π mais 144π, vai dar exatamente 240π. Então, com isso, nós calculamos a área do fuso. Lembrando, para calcular a área do fuso, sempre. Para calcular a área da cunha, sempre. Você vai calcular a área do fuso, depois você vai calcular a área do círculo e vai somar as duas. Não tem uma fórmulazinha direta. Então, você vai ter que fazer uma, depois a outra, e somar os dois valores encontrados. Ok? Vamos para a última questão da semana. Então, a última questão da semana, ele quer o seguinte. Determine em graus a medida do ângulo do fuso de uma esfera, sabendo que a área do fuso é 54π centímetros quadrados e a área da superfície esférica vai ser 324π. Então, lembrando, a área do fuso é dado em função de quem? Do raio e do ângulo do corte. Então, se ele pedir o ângulo do corte,
ele vai ter que dar quem? Vai ter que dar a área e o raio. Lembrando sempre, ó, são três incógnitas: área, raio e o ângulo. Então, sempre que eu te der 2, eu vou pedir o terceiro. Então, por exemplo, para me calcular a área, eu vou precisar de quem? Do raio, eu vou te dar o raio e o ângulo. Se eu quiser o raio, eu vou te dar a área e o ângulo. E se eu pedir o ângulo, que é este caso aí, eu vou precisar de quem? Da área e do raio. Bom, então, para me calcular o ângulo, eu preciso da área e do raio. Só que se você observar, na questão ele não me deu o raio. Então, antes de calcular o ângulo, eu vou precisar de quem? Da área, mas a área está aí, bem específica, é 54π, e vou precisar do raio. Só que o raio ele não me deu. Só que, como ele não te deu o raio, o que, que vai acontecer? Ele vai fazer alguma coisa, ele vai te dar algum valor secundário para que você possa encontrar o raio. E de posse do raio você encontre o que você quer. Então, qual é esse valor secundário? A área da superfície esférica. Por quê? Porque para você ter a área da superfície esférica, você vai precisar do raio. E se você tiver a área da superfície esférica, você encontra o raio. Então, se você precisar da área da superfície esférica, você precisa do raio. E se você tiver a área da superfície esférica, você encontra o raio. Então, primeiro, eu vou utilizar a área da superfície esférica para encontrar o raio. E aí, de posse do raio e da área do fuso, eu posso encontrar o ângulo de corte. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos encontrar o raio. E aí, você deve lembrar que a área da superfície esférica vai ser quem? 4πr². Lembrando que a informação secundária podia ser também o volume, sem problema nenhum, ok? Então, em vez de eu te dar a área, eu poderia te dar o volume e aí você encontrar o raio sem problema nenhum. Então, a área da superfície esférica, 4πr². Então, qual é o valor da área da superfície esférica? 324π. Então, substituir a área da superfície esférica por 324π e 4πr² eu só fiz baixar. Trocando os dois termos, 4πr² é igual a 324π. Como eu quero r, eu vou isolar o r². Então, r² vai ser quem? 424π sobre 4π. Então, r² vai ser 424π sobre 4, cancela sobre 4π, cancela π com π, e aí 324 sobre 4 vai dar 81. R, como eu quero o R, e o R está ao quadrado, eu passo o R como mais ou menos a raiz. Só que como o raio é um tamanho, eu só preciso da parte positiva. Então, R vai ser raiz de 81. Então, raiz de 81 é 9. Então, o valor do raio dessa esfera que a gente está trabalhando é 9. Com o valor do raio, agora eu posso encontrar o ângulo de corte, porque eu tenho o raio e tenho a área do fuso. Lembrando que ele deu o valor do ângulo, ele pede o ângulo em graus, então nós vamos utilizar a fórmula em graus. Então, quem é a fórmula em graus? A área do fuso é igual a quem? πr² vezes o ângulo do corte sobre 90. Lembrando que dessa vez eu quero descobrir quem é o meu alfa. E aí eu tenho o ângulo do fuso, a área do fuso e tenho o raio. Né? Então vamos substituir. Quem é a área do fuso? 54π vezes πr², eu substituo já o raio, vezes o ângulo do corte sobre 90. Vou fazer meios pelos extremos, então meios pelos extremos vai ser πr² alfa vezes 1, vai ser πr² alfa. E aí eu já substituí o R, quem é o R? É 9. E aí fica 54π vezes 90, lembrando que eu estou fazendo meios pelos extremos. 54π vezes 90 vai dar 4.860π. Então, 9 ao quadrado vai ser 81 vezes π vezes alfa sobre 4.860π. Isolando o alfa, que é o
o que eu quero. Então, alfa vai ser 4.860π sobre 81π. E aí, cancela π com π e fica 4.860 sobre 81. 4.860 sobre 81 vai dar 60. Isso quer dizer que o ângulo de corte foi 60 graus. Bom, com isso nós finalizamos as questões dessa semana, as aulas dessa semana. E aí, espero que vocês se saiam bem nos exercícios, está super fácil. Tchau, fui e até a próxima semana.